Olá, boa tarde, turma, tudo bom? Nós estivemos pela manhã tentando passar, a aula online para vocês, mas houve um problema de conexão e não podemos concluir, né? Eu passei para vocês algumas páginas das atividades que deveriam ser feitas e estou aqui agora mais uma vez para refazer a aula que nós estaríamos revisando pela manhã, tá bom? Então, para aqueles alunos que não conseguirem entrar, esse momento é para vocês escutarem o que nós estávamos falando ali, né, online. A aula que vai ser revisada é sobre formação das palavras. Nós já demos essas aulas para vocês, fizemos vários exercícios em aula, até mesmo na apostila, e hoje estamos voltando aqui para falar sobre formação das palavras. Segundo a gramática da língua portuguesa, uma grande parte das palavras formam-se a partir de outras já existentes. Aí é que vamos dar o nome de palavras primitivas que vão partir dessas palavras. A formação das palavras, elas vão acontecer a partir de processos. E esses processos dá-se o nome de derivação ou composição. Lembram quando nós vimos nas aulas sobre a derivação que as palavras apresentam quando elas recebem pedaços que formam outras palavras, né? Nós vimos a derivação prefixal, que acontece quando as palavras recebem os prefixos. Nós vimos a derivação sufixal, quando as palavras recebem os sufixos. E nós vimos também a derivação prefixal e sufixal, quando elas recebem ao mesmo tempo tanto os prefixos quanto os sufixos. Exemplos disso, nós temos a palavra feliz, que é uma palavra primitiva, e se ela recebe um prefixo, ela passa a ser infeliz, o prefixo in. Se ela recebe um sufixo mente, ela pode ser felizmente. Agora, se ela recebe os dois ao mesmo tempo, ela passa a ser uma palavra infelizmente e ela passa a ser uma palavra prefixal e sufixal. Nós temos aqui no vídeo aqui, né, exemplos de algumas palavras. Nós vamos ver agora através do vídeo, por favor, né? Que as palavras primitivas, elas não se formam a partir de outras e podem dar origem a novas palavras. Olha que nós temos a palavra água, a palavra flor, cão e a palavra casa. Para formar novas palavras, acrescentamos determinados elementos, que no caso são os conjuntos de letras, e aí eles vão ser designados afixos. Foi o que eu falei anteriormente, né? Os afixos são os prefixos e sufixos, que eles vão ter essa divisão, uma hora causando uma coisa, outra hora outra, né? Como eu falei há pouco, prefixal, sufixal ou prefixal e sufixal. Os afixos, os pedaços que vêm na palavra vão sempre ser antes, né? Nós podemos ter o prefixo des. Agora há pouco eu falei sobre o prefixo in. Aqui no caso a palavra primitiva era leal. Essa palavra ganhou esse prefixo des e passou a ser desleal. Leal, a palavra primitiva. Se essa palavra leal ganhasse um sufixo, que viria depois dela, ela passaria a se chamar o quê? Lealdade. Que aí ela receberia o sufixo.
Essas palavras que contêm prefixo e sufixo, como eu falei, passa a ser prefixal e sufixal. A palavra primitiva leal pode ser chamada de lealdade ou deslealdade. No processo formado pelas palavras derivadas, o que vai acontecer? A palavra, quando ganha um prefixo, como eu falei, ela passa a ser chamada prefixação. E a palavra, quando ela recebe um sufixo, ela passa a se chamar sufixação. Isso vai acontecer sempre com a palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? É a primeira palavra. Antes dela não teve nenhuma outra. Então, ela só vai ter outra palavra quando ela passa a ser derivada. Esse exemplo eu falei agora há pouco, né, da palavra feliz, que se ela recebe um prefixo in, ela passa a ser infeliz. E se ela recebe o prefixo mente, ela vai ser felizmente. Aqui no caso, ela recebendo esse prefixo, ela passa pela palavra derivada pelo processo de prefixação. Felizmente, que ganha o sufixo mente e passa a ser processo de derivação por sufixação. E quando ocorre os dois ao mesmo tempo, palavra derivada por prefixação e sufixação. No processo das palavras, né, já falei há pouco também, derivação foi o que nós falamos agora há pouco, e composição é quando a palavra pode ser por justaposição ou aglutinação. Nós vimos isso também em aula, que são as palavras compostas, que elas formam-se pela junção de duas ou mais palavras. As palavras compostas por justaposição, elas vão ter a união de duas ou mais palavras, só que vai manter cada uma delas, entendeu? Não vai ter aí perdas, né? Agora, pode acontecer da palavra ter hífen ou não, tá? Por exemplo, a palavra maldizer, tá vendo aqui, ó? Maldizer é a palavra mal mais dizer. Quando elas se juntam, elas não têm o hífen. A palavra saca-rolha já é a palavra saca mais rolhas. Aqui já acontece o contrário, né? Ela passa a ter o hífen. No caso das palavras compostas por aglutinação, acontece o quê? A união de duas ou mais palavras, uma só. Só que geralmente acontecem o quê? Alterações ortográficas, que vai manter o acento tônico da última sílaba. E as palavras, nesse caso, elas podem perder uma ou mais sílabas. Observem bem, na palavra aguardente, eu tenho água mais ardente. O que acontece aqui? Água ardente, acontece o quê? Perdas, né? Eu não vou repetir as duas vogais. Já na palavra pernalta, que é perna mais alta, tá vendo aqui, ó? Na junção, houve perdas. A partir desse processo, derivação e composição, acontece a formação da família de palavras. Nesse caso aqui, as palavras elas respeitam o mesmo radical. O que vai acontecer é que elas vão derivar da palavra primitiva. Né? O caso da palavra flor, que é a palavra primitiva, nós vamos ter floricultura, florista, floreira. Aqui, ó, tá vendo? O radical é o mesmo, ó, tá vendo? E mantém o mesmo radical. Flor bela. Aqui já acontece com o hífen, que eu vou ter couve com o hífen flor. Couve, flor. Palavras compostas. O que nós vimos aí? Que as palavras, todas elas têm a sua origem primitiva, a primeira palavra. Quando a palavra não tem outra que antecede ela é a primeira palavra, ela é primitiva. E quando ela recebe
qualquer pedacinho, que pode ser o in, pode ser o des, pode ser o re. Aí vai ser o que? A palavra que vai ter um prefixo, ou sufixo, ou ao mesmo tempo os dois. Isso é o processo da formação de palavras. E já na composição, nós vamos ter justaposição e aglutinação. Esse é o processo das palavras, que nós vimos nas aulas, fizemos vários exercícios sobre isso. E eu quero pedir a vocês que façam essas atividades que estão no grupo, tá? E eu vou ter também as páginas que hoje eu passei para vocês, que foi da página 46 até a 54, a página 62 também, tá? E hoje pela manhã também falei com vocês fazerem as páginas que falam sobre acentuação gráfica, né? Que foi a acentuação das palavras, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Eu estou até juntando nessa aula de formação de palavras uma outra matéria que nós já vimos, que fala sobre a acentuação gráfica das palavras, né? Nós vimos que as palavras quanto à acentuação gráfica, elas vão ter 3 classificações, que são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. A regra das oxítonas, segundo a gramática, é que toda a última sílaba tônica é oxítona. A penúltima sílaba tônica são as paroxítonas. E a antepenúltima sílaba tônica vão ser as proparoxítonas. Tanto uma sílaba, tanto a oxítona quanto a paroxítona, elas não obrigam você a ter acento. Você vai ter palavras oxítonas com acento ou sem acento. A única que obriga o acento são as proparoxítonas, porque segundo a regra da gramática, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não há proparoxítonas sem acento. Há alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida quanto à revisão da formação de das palavras? Quanto à revisão também aqui breve das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Podem perguntar, que nós estamos prontos para poder ajudar da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Estarei online nos grupos, o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato, tá? Com o grupo da turma de vocês. E conforme a coordenação falou da escola, toda a equipe está pronta para atender, né? Nessa nova etapa de aula que nós estamos tendo, que foi essa mudança radical devido a esse surto do coronavírus. Então, eu conto com vocês, espero que vocês tenham compreendido essa revisão de aula que nós demos na escola, ok? Boa tarde, fiquem com Deus.